Então, vou começar. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Alessandra. Hoje eu preparei para a disciplina de auditoria um tema para a gente falar um pouquinho, que é sobre o relatório de auditoria externa. Eu dividi esse tema em dois blocos. Primeiro, a gente vai falar sobre o relatório de auditoria até as demonstrações contábeis emitidas em 31/12/2015, e depois a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis emitidas após 2015, que isso tem uma diferença. Até aqui, quem normatizava, né, era o IBRACON, então ele tinha lá uma série de normativos, dentre eles uma norma, né, que falava sobre parecer de auditoria, tá? Esse nome mudou, no entanto é que vocês vão ver que aqui no tema eu escrevia, tá abreviado, mas está relatório de auditoria, que é a nomenclatura atual, que ele é muito mais detalhado, é um relatório mesmo, né? A gente vai ver ali até pela quantidade de itens. E esse parecer de auditoria, ele tinha basicamente 3 parágrafos, né? Um parecer sem ressalva, um parecer limpo, né, que se chamava, ele tinha basicamente 3 parágrafos. O primeiro, ele começava com examinamos, né? E aí ele dizia o nome da companhia, quais as demonstrações eram auditadas, o período dessa auditoria estava aqui no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, os auditores vinham, né, com esse seguinte início: nossos exames compreenderam, e aí dizia os testes que foram efetuados, e dizia que os controles internos foram testados, que a administração era responsável pela elaboração dessas demonstrações contábeis. E, por último, tinha o último parágrafo era: em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas referem-se adequadamente, e aí ele dava a opinião dele. O que acontece? Se o parecer fosse com ressalvas, né, ou com abstenção de opinião, não fosse um parecer limpo, ele tinha basicamente 2 situações. A primeira era uma inserção aqui de uma ressalva, né? E aí ele dizia: em nossa opinião, em exceção ao item tratado no tópico anterior, que era remetido muitas das vezes às notas explicativas. Aí ele falava que a opinião não apresenta adequadamente. E se tivesse isso daqui, era uma ressalva. E se tivesse ênfase, então ele dava um parecer ok, né? E posteriormente a isso, ele colocava aqui o ponto de ênfase. Eu ia inicialmente, quando falar disso daqui, desse tema, né, relatório de auditoria externa, eu ia trazer somente a norma atual. Mas por que eu achei interessante fazer essa colocação aqui? Porque a gente aqui, nessa estrutura, muitas das vezes de pesquisa, né, e até mesmo a gente como pessoa física, a gente tem que estar atento e conhecer como são esses pareceres emitidos pelos auditores. Então, a gente fazendo uma pesquisa certa, para uma pesquisa, esse período aqui, 2015, não é um período relevante, ele é um período relativamente pequeno. Então, muitas das vezes a gente vai ver que estrutura é essa, onde eu tenho que ver. Então, vamos ver se tem 3 parágrafos, olhar para ver se tem ressalva, ou se não, a gente tem uma ênfase. Bom, nos adequando aqui, né, esse novo mundo que a gente está vivendo, eu não fiz slide e eu tenho um segundo material aqui na parte de trás. Perdoem o barulho. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as demonstrações, o relatório, né, de auditoria externa ou auditoria independente, emitido a partir das demonstrações contábeis de 31/12/2016.
Uma coisa importante, antes da gente falar isso daqui, é que da mesma forma que a gente viu aí o ICP6 passando por um movimento global de modificação, isso também aconteceu no relatório de auditoria. Então, na verdade, a gente tem as NBCTA, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria, e a principal delas é a NBCTA 200. Ela é uma norma mais global, né? E aí, o relatório de auditoria, ele também tem uma norma global e ele tem algumas normas específicas para determinadas seções do parecer. Então, isso que a gente vai estar falando aqui, ele está na NBCTA 700, que é a norma sobre parecer de auditoria. Então, na verdade, ele cita nessa norma, né? Na verdade, ele não traz mais como parágrafos, ele traz isso como seções, tá? Então, assim, a gente já vê que o negócio é diferente, não é só mais um parecer, eu vi, eu analisei, pronto. É um relatório muito mais complexo, inclusive o nome é Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Então, aqui ele se inicia antes do título, antes da opinião, ele coloca aqui o título do relatório, para quem são essas demonstrações contábeis, que é o representante da empresa, o nome da empresa. E aí a primeira seção, obrigatoriamente, é a seção da opinião, tá? Então essa seção é uma seção obrigatória e tem que ser a primeira seção. A segunda seção é a seção de base para opinião, que obrigatoriamente tem que ser a segunda seção. Daqui para baixo a gente vai ver como funciona. Então, como acontece, né? Essa base para opinião, ela pode ser uma base para opinião sem ressalva, com abstenção de opinião e adversa, tá? Pode ter 4 tipos. Quando ela for sem ressalva, ela vai estar aqui, base para opinião. Se ela for de qualquer um dos outros 3 itens que eu citei, ela vai estar aqui, base para opinião com ressalva. Obrigatoriamente. E aqui, na minha opinião, vai estar também com ressalva. E os outros assuntos que se seguem, tá? Esses que eu coloquei aqui em vermelho, eles não são obrigatórios, é só se tiver, tá? E tem esses 2 aqui que são obrigatórios. Esses aqui é se tiver e a ordem pode ser alterada. Quais são os outros que a gente tem, né? Os outros tópicos. Incerteza de continuidade. Então, antes, até um pouquinho de 2016, algumas auditorias colocavam a incerteza de continuidade no parágrafo de ênfase. Só que a NBCTA 700, quando veio, ela pontuou que deveria ter um parágrafo específico sobre continuidade da empresa. Se não tiver, é porque a empresa não tem problema de continuidade. Principais assuntos de auditoria. Algumas empresas são obrigadas, um exemplo é as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, são obrigadas a divulgar os principais assuntos discutidos entre a administração e o auditor. E o auditor tem que colocar isso daqui no tópico de principais assuntos. ênfase, se tiver ou não, porque às vezes não tem um assunto que merece destaque. Outras informações, aqui acontece quando normalmente é publicado o relatório de administração pela entidade, não é um relatório auditado, né? Mas o auditor, ele coloca que essa informação está sendo apresentada, que é de responsabilidade da administração, enfim, tem um textinho, como eu falei, para vários itens desse daqui, a gente tem normas específicas, a gente ficaria aqui mais um certo tempo falando sobre isso. Responsabilidade da administração e responsabilidade do auditor são 2 parágrafos, 2 tópicos específicos obrigatórios no parecer de auditoria, no relatório de auditoria, perdão, que devem ter, no qual vai estar, dentre cada tópico desse daqui, delimitado
limitando cada responsabilidade, ou da administração, que é sobre a elaboração das demonstrações contábeis e outros documentos, né? E responsabilidade do auditor. E o último item, na verdade, é um item que ficou muito mais aberto, né? Sobre outras responsabilidades, que aqui a gente vê uma série de outras coisas. E aqui, por último, que não está, mas também muito importante, é quem assina esse parecer, o nome dessa empresa, da empresa que fez a auditoria, né? O nome do responsável técnico com seu respectivo código do CRC lá e a data do parecer, que é extremamente importante, que devido a essa data aí, muitas das vezes o parecer tem que ser remitido até a data que foi feita a análise. Eu acho que eu completei os meus 10 minutos. A professora está pedindo, falando alguma coisa ali no chat, eu não entendi. Estou à disposição. Alessandra, Andréia. Oi, querida. Parabéns pela apresentação, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você podia, por favor, repetir esse finalzinho sobre a questão da assinatura do auditor, que eu não entendi muito bem? Só esse finalzinho aí, por favor. Sim, André. Na norma, ele diz quais são os pontos que tem que ter no parecer, né? E ele diz quais são as informações técnicas necessárias, isso está na norma, né? As informações técnicas necessárias para saber sobre essa auditoria, que são basicamente o nome da empresa responsável pela auditoria, né? Que normalmente é uma empresa, que na maioria das vezes é uma auditoria externa, uma empresa de auditoria externa, o nome do responsável técnico por essa auditoria, porque toda empresa de auditoria tem responsável técnico, que normalmente é o sócio de auditoria responsável por aquele trabalho específico, a assinatura dele, né? Atualmente assinatura digitalizada e a data do parecer, que é importante, que até que data as demonstrações contábeis, apesar de serem uma data fixa, né? Até a data que foi analisado por conta de eventos subsequentes, por conta de uma série de itens aí que a norma diz. Tá ótimo, Esclareci, Andréia? Muito obrigada. Perfeito. Alessandra, ok. Luiz Antônio, ela terminou, mas olha só, gente, isso aqui é uma simulação. Então, parabéns, fiz uma apresentação. Isso não é uma apresentação, é uma simulação de uma aula. Vocês tinham que entrar na brincadeira, gente. Isso aqui é teatralização. Vocês tinham que fazer papel de aluno de graduação. Professor, não entendi. Professor, repete. Professor, estou com uma dúvida. É isso mesmo que o senhor falou? É simulação, gente. Isso aqui não é um seminário de mestrado, vocês não estão apresentando. O conteúdo é o que menos importa para mim. Eu estou preocupada na forma como vocês apresentam, vocês interagem, fazendo de conta numa sala de aula, entendeu? Quer dizer, entenderam? Entendemos. Deixa eu falar, Alessandra, fica quietinha. Você é uma está dando aula. Está dando aula, eu não entendi. Estou repetindo, não escutei, professor. Beleza, Entendi. professora. A gente vai entender uma mais. De uma aula na graduação de auditoria, no caso dela. O outro, sei lá do que vai ser. Ela vai escolher alguma coisa, uma simulação. Se a gente fazer de conta, vocês estão numa aula de graduação. O coleguinha está dando aula, é o professor, ok? Fiz uma interação. Nova realidade, procurei fazer aí alguma coisa dentro do que a senhora colocou, professora. Não, foi ótima a sua adaptação aí. Ficou ótimo. Luiz Antônio, a gravação dela pode parar logo depois que ela terminou a responder a pergunta da menina, tá? Naquele tempo ali. Obrigada. Tá bom? Quem é o próximo?